de um idoso de 88 anos que foi preso por ameaçar o próprio filho de morte. As ameaças aconteciam por homofobia. O idoso não aceitava a orientação sexual do filho. Lucas Nogueira, ao vivo, vai trazer os detalhes aqui na tela do Balanço, porque esse idoso é um auditor fiscal aposentado que foi levado, inclusive, para a delegacia. Não é isso, Lucas? Boa tarde. Isso mesmo, viu, Murilo? Ele foi preso ontem exatamente por que você já acabou de falar, homofobia e ameaça contra o próprio filho. A delegada já está aqui ao meu lado, a delegada doutora Paola. Doutora, explique para a gente um pouquinho melhor sobre essa ação da polícia, como foi que aconteceu e como vocês chegaram a esse caso. Nós fomos procurados não só pela vítima, mas por familiares que narraram um contexto de violência psicológica, ameaças, humilhações, injúrias em razão da orientação sexual do filho. A partir do momento em que o filho informa para o pai, né, a sua orientação sexual, o pai não aceita. Além disso, nós temos outros relatos de condutas discriminatórias em razão da orientação sexual do investigado. Chegamos a ter uma testemunha informar que ele se negou, inclusive, a ser atendido por um garçom que seria homossexual. Isso gerou uma situação bem constrangedora. Além de tudo, também praticou uma situação constrangedora em relação ao seu sobrinho, um sobrinho que ele também teve uma conduta discriminatória em razão da sua orientação sexual. Então, é uma pessoa que tem uma postura que não aceita a orientação sexual do outro, desde que seja contrária a que ele acredita que deveria ser. Então, no momento, inclusive, da prisão, o investigado chegou a esboçar para nós, para todos os policiais que estavam, após nós lermos o mandado de prisão, de que ele disse das seguintes palavras: o cabra nasce homem e vira mulher. Na minha casa, nem água ele vai beber, né? E, além disso, existia um evento familiar marcado, agendado para esta semana, numa determinada cidade no interior do estado, em que todos os familiares pediram para que ele não fosse, porque as ameaças se intensificaram, as ameaças de morte ao próprio filho se intensificaram, e ele dizia que ia para este local e ia mostrar quem era macho, ia sim executar o filho ou mandar alguém fazer. E vários familiares ligaram pedindo para que ele não fosse, e ele disse que ia. Foi por isso, inclusive, que a gente fundamentou o pedido de prisão preventiva, para evitar mais uma morte aqui no estado do Rio Grande do Norte. E uma morte realmente que seria muito comovente para todos nós. Nesse caso, quando lemos o mandado, ele ainda falou: mas eu vou demorar quanto tempo nessa prisão? Porque eu tenho uma viagem agendada para tal lugar, que era justamente o local do evento. Então, para você ver que realmente o investigado sempre acreditou na sua impunidade. Temos vários relatos de testemunhas informando que ele falava a seguinte frase: eu não vou ser preso, eu vou matar, não vou ser preso, porque eu sou idoso, tenho dinheiro e conheço muitas pessoas influentes. Então, mais uma vez, a Polícia Civil vem demonstrar que o sistema de justiça criminal, ele não olha para a pessoa, não importa quem seja, não importa cargo, não importa dinheiro, importa sim conduta. A conduta criminosa nós vamos apurar e, se for o caso, nós vamos repreender, sim, juntamente com todo o sistema de justiça criminal. Doutora, essas ameaças já vinham desde... Foi que a Polícia Civil conseguiu chegar nesse momento agora até esse idoso, e quantos anos ele tinha? A Polícia Civil foi acionada agora, mas nós temos todos os relatos de violência de anos. A gente sabe muito bem que é vergonhoso, que é muito delicado você narrar um histórico de violência seu para outras pessoas.
E este histórico de violência, de ameaça, era tentado ser contornado dentro da família. Todos os familiares se envolviam, todos os familiares pediam, pelo amor de Deus, não faça, pelo amor de Deus, não faça, pare de perseguir, pare de humilhar, pare. Todos, ao longo desses anos, vinham pedindo. Inclusive, há relatos, o próprio investigado tem uma arma de fogo registrada no nosso sistema, mas ele disse que foi roubado. Inclusive, fizemos as buscas e não encontramos a arma, mas tem essa arma registrada, uma .380, em nossos sistemas. Então, assim, por que fica comprando arma? As pessoas que ele compram arma, ele mesmo diz que vai lá e rouba dele. Então, tem todo um histórico. Além de tudo, tem 2 boletins de ocorrência, um ameaçando o vizinho, um conflito que tiveram, o outro no meio da rua, também ele disse que ia mostrar para essa outra pessoa quem ele era e tal. Enfim, então é uma pessoa que não aceita a orientação sexual do outro, não aceita o limite que é imposto, seja pela norma, seja por outras pessoas, para uma boa... Mostrar uma arma, mostrar agressividade, mostrar que tem dinheiro, etc., é algo que serve para a pessoa ficar temendo e não ir procurar os seus direitos. Mas chegou-se ao fim, existia uma data limite para supostamente ocorrer uma morte e esta data foi impedida através da prisão. O nosso apresentador Murilo. Passo para a senhora. Murilo, pode fazer a pergunta. Para deixar bastante claro que a doutora Paola aqui, ela explicou, olha, a lei, ela vale para todos, principalmente para casos extremamente graves como esse. Primeira pergunta, só para deixar claro aqui, ele continua preso, esse idoso de 88 anos continua preso e também, naquilo que não atrapalha as investigações, essas ameaças de morte aconteciam e eram de conhecimento da família, mas aconteciam dentro da própria casa, os dois conviviam, pai e filho, conviviam nessa situação aí terrível ao longo dos últimos anos, eles moravam juntos? São 2 perguntas, doutora. A primeira pergunta é, esse idoso, ele ainda continua preso? E a outra pergunta é, se eles conviviam, pai e filho moravam juntos na mesma casa? O filho foi expulso de casa desde o momento em que assumiu a sua homossexualidade, né? E desde aí as ameaças iniciaram. Qual foi a outra pergunta? Se ele ainda continua preso. Ele vai para a audiência de custódia, agora deve estar indo já para a audiência de custódia e a gente não sabe qual vai ser a decisão da Justiça. Então ele foi expulso de casa em 2020, quando começou as agressões? As ameaças, a violência psicológica, a violência psicológica é de muito tempo, mas as ameaças, elas iniciaram a partir do momento em que o filho anunciou que era homossexual. Então, foi expulso de casa e, desde então, a ameaça de morte se iniciaram. Obrigado pelas informações, doutora. Murilo, eu volto com você. Nogueira, agradeça também a delegada Paola Maués, que esclarece, traz mais detalhes. Claro que a gente está evitando aqui, até para preservar a vítima, inclusive, a gente não entra em muitos detalhes aqui que podem atrapalhar as investigações. Eu vou repetir o que eu disse ontem. A lei mudou, o mundo mudou. Homofobia é crime e é muito, mas muito triste que tudo isso acontecesse. Era praticamente, além do crime, da ameaça, da agressão verbal, da própria homofobia, esse clima de tensão. E não duvide, olha o que a delegada falou aqui, que havia uma data limite para o pai cumprir o que estava dizendo. Estava dizendo que ia matar e a prisão aconteceu antes que isso acontecesse. Mas aí, vai ficar preso? 88 anos. Ele disse, tem dinheiro, não é isso que vai pesar. Não é isso que vai pesar. Não é para pesar, mas boa defesa. Se espera que talvez ele tenha ali um bom advogado ou coisa semelhante. Vai para a audiência de custódia hoje e a gente vai monitorar. Vamos saber qual vai ser a decisão da Justiça, especificamente nesse caso aqui, e trazer essa informação lá no Cidade Alerta mais tarde, se ele ficou ou não ficou preso. Auditor fiscal aposentado de 88 anos.
que ameaçava o filho de morte por conta da orientação sexual do filho.